Nós vamos estar aqui, vamos fazer uma análise do Bitcoin. Esse aqui, BTC, USDT, Bitcoin contra dólar. Você tem dúvidas sobre fazer operações de long e short no Bitcoin? Só não sei qual é o gráfico que você estava a analisar, não é? Mas preste atenção no que eu vou explicar aqui. Esta aqui é uma EMA que eu utilizo, que me ajuda também para mim saber a tendência. Eu utilizo ele no gráfico maior como uma semana. Por exemplo, aqui se eu utilizar no gráfico semanal, você vai ver como é que está o preço do BTC. O preço do BTC está por baixo das EMAs. E sempre que ele estiver por baixo das EMAs, eu luto fazer mais operações de short do que long. Por exemplo, na minha vertente. Como é que eu faço? Já juntamente com o RSI. Quando eu observo o RSI sobrevendido, eu já sei que é um gatilho de compra. Observo como é que está o volume, será que tem dinheiro a entrar ou não? Aqui eu observo que nós temos aqui teve esses histogramas verde, aqui o volume foi aumentando, depois aqui está um voluminho meio fraco. Está a ver aqui que esse volume aqui já está fraco. Vou aqui marcar para você ver. Este aqui já está fraco em relação a esse aqui. Então, tem dinheiro entrando? Sim, está entrando mais, só que não está entrando na grande proporção, como foi nesse caso ou aqui nesse outro caso. Então, o volume de entrada de capital ainda está fraco. Eu vou aqui observar, deixa eu ver. Como é que eu faço para pegar as entradas? Eu observo o meu RSI. Quando está sobrevendido, para mim está bom. Quando o volume está aqui a aumentar, também está bom. Então, observando aqui, eu vejo o meu RSI sobrevendido, volume aqui a aumentar, e vejo se o preço está numa região de quê? De suporte, como aconteceu nesse caso. Você tá nessa região aqui, eu sei que aqui, olha, ele deixou várias sombras. Então, sempre que o preço chega nessa região aqui, há uma grande reação. Há compradores posicionados, tentar empurrar o preço aqui para cima. Se eu tivesse feito aqui uma compra, um buy, o meu take profit estaria mais ou menos nessa região. Aqui, tipo 1, aqui nessa EMA branca, tipo 2. Por quê? Eu sei que o preço está por baixo das EMAs. Sempre que o preço estiver por baixo das EMAs, eu sei que aqui há mais chance do preço cair do que subir. A não ser que o cenário reverte, que o preço fica aqui por cima das emas. Se o preço estiver aqui em cima, já sei que quando ele der esse rompimento, pode voltar a testar as emas, porque a ema também funciona como suporte e resistência do preço. Então, sempre que o preço cai, testa a ema, depois volta a subir. Então, eu procuro fazer compras nessas regiões aqui. Mas nesse contexto aqui, se eu compro aqui embaixo de uma região de suporte, eu espero o preço o quê? Subir até nessas regiões aqui, como ele deixou muita sombra, de resistência, eu faço novo short. Long aqui, short aqui. E se eu faço long aqui, o meu TP vai estar nessa região. E depois, o que que eu faço? Se o meu TP estiver nessa região, o que que eu faço? Eu, se eu acreditar que o preço poderá subir e buscar essa ema branca, aí sim, eu posso ter um TP 1 aqui, TP 2 nessa região. Mas você dá conta que sempre que o preço chega nessa região, há uma grande reação por parte dos vendedores. Então, se a gente começar a descer, a gente ver aqui ainda não tivemos cruzamento das emas. Essa ema de curto prazo, a amarela não cruzou para baixo da de longo prazo, essa branca. Então, aqui ainda estamos naquela esperança. Talvez o preço sobe, não é? Fica aqui por cima das emas, desde que ainda não houve esse cruzamento. Essa ema amarela ainda não cruzou para baixo. Da branca, ainda não. Então, ainda mantemos naquela esperança. Mas se a gente for ver aqui, se a gente olhar aqui o gráfico, esse gráfico de uma semana, a gente vê que o Bitcoin ainda está com uma tendência de alta. Ainda não perdemos. A não ser que ele perca esse fundo aqui. Aí sim o cenário vai ser feio. Por quê? Se ele perde esse cenário, virá testar e vir para baixo. Então ele ainda segue mantendo a nossa tendência de alta no gráfico semanal. E se eu observar aqui no gráfico diário, o assunto já é outro. No gráfico diário eu vejo que o assunto é outro.
Porque é só vocês observarem, vão ver como é que está o gráfico diário. No gráfico diário, o cenário não está bonito, não, está feio. O porquê? O preço está por baixo das emas. É só você observar aqui, olha só. Estão a ver? O preço está por baixo das emas. Aqui, o que que eu faria? Tivemos esse fundo aqui do RSI. Olha só o impacto de volumes de venda. Depois, só que quando o preço está muito barato, não é? Os compradores entendem que, pá, até nesse nível o preço do Bitcoin está barato. O que eu faço? Eu vou comprar. Acreditando o quê? Na possível recuperação do preço. É o que aconteceu aqui. Atingiu na região dos 80, teve uma reação para cima. Só que ele fez? Encontrou a EMA. Por quê? No gráfico de um dia, BTC está numa tendência de queda, fazendo topos e fundos descendentes. Esse topo, olha o topo mais baixo, depois temos esse aqui. Então, isso aqui é uma tendência de queda clara no gráfico diário. É um cenário diferente do gráfico semanal. O preço está por baixo das emas. Estão a ver que sempre que ele aproxima aqui nessa região está tendo uma variação. Aproxima aqui nessa ema teve variação, recuou. Aproxima aqui também, recuou. Aproxima aqui, recuou e agora está de novo aqui. Mas ainda temos espaço aqui no RSI. Ainda temos espaço para subir. O volume está aqui, temos aqui o volume, os histogramas, mas só que está bem fraquinho. Está fraquinho. Está bem fraquinho. É só vocês observarem como é que está aqui o volume, olha. Tá vendo? Este aqui era o maior. Depois temos o pequeno, o médio, o médio. Então, não tem grande volume a fluir aqui no BTC. O que que vai acontecer? A minha visão começa a mudar quando a gente começar a entrar também aqui na tendência de alta no gráfico diário. Se o preço ficar por cima aqui das emas, ficar aqui em cima, com certeza, o que que vai acontecer? Essa ema amarela cruza para cima da branca, o preço fica por cima das médias. Esta aqui é uma pequena resistência de preço. Temos aqui o nosso suporte. Sempre que o preço vem, sobe, toca nessa resistência, cai. Toca aqui também cai. Toca aqui, tá. Então, é uma zona de grande briga. Vendedores posicionados aqui e compradores do outro lado. Compradores tentando defender o preço para não ir abaixo dos 80. E os vendedores aqui impedindo que o preço não vai para cima dos 90 e 99 ou 100 mil. Então, se o preço romper essa região aqui, dos 90 e 94, ficar aqui em cima dos 96, 98, a próxima resistência vai ser aqui nos 100 mil. Vai ser aí. Então, ainda temos eh, um caminho longo pela frente para a gente ver o que vai acontecer. E pelas informações que você mostrou para mim aí, não é? Eu vi que você viu com que o ativo, se tu estavas a analisar a XGLP, atingiu uma região de resistência. Podemos também aqui analisar a XGLP para você ver. Eu, por exemplo, antes da gente ir na XGLP, o que que eu iria esperar que o BTC fizesse? Se o preço do Bitcoin estiver aqui em cima, nessa região, eu vou esperar o quê? Um forte rompimento daqui, na região dos 93, para ele ficar aqui em cima. Talvez se ele voltar aqui, testar essa região dos 93 mil, aí sim eu penso fazer o quê? Fazer um buy, acreditando que na continuidade do preço. Mas só que eu sei que se o preço subir, por exemplo, tiver aqui em cima, vai ter uma outra região de resistência que é nos 100 mil. 100 mil dólares por unidade. Então, eu queria colocar um stop curto aqui, não é? Um stop curto e metendo meu TP nos 100 mil dólares. Porque se o preço estiver aqui em cima, fazer um rompimento grande, porque também tem falso rompimento, mas eu estou aqui a dizer do rompimento. Ok. Preço cair um pouco, respirar, não é? Voltar nessa região aqui quer dizer, é uma resistência que vai ser rompida que vai virar suporte. Então, testar aqui para continuar o movimento de alta. Então, fazer esse movimento assim, romper, voltar, testar e continuar com o movimento de alta. Então, eu fazer aqui uma compra aqui, meu tipo estaria aqui nessa região. Meu stop loss curto. É isso que eu iria esperar para ver. Porque enquanto ele não tiver, enquanto tiver a fazer isso aqui, eu ainda mantenho a minha ideia. Porque eu quero ver, ele já vem aqui, aproxima uma, duas, três vezes. Essa aqui vai ser a quarta vez. Talvez ela rompa, talvez não. Vamos lá ver o que vai acontecer. Então, falando da XGRP que tu estavas a analisar, se a gente olhar a XGRP, não é? E a gente vê que vários ativos ali, várias criptomoedas estão em cenário sobrevendido, mas é muito sobrevendido. E também é uma grande oportunidade. Como muitos dizem que ainda não estamos no topo do ciclo, não é? Está ainda alguns indicadores on-chain, mas aqui se a gente ver, olha só o XGDP, é aquilo que fazendo topos e fundos descendentes, o que a gente viu no BTC, no gráfico de um dia.
Tendência de queda clara. Preço por baixo das emas. Vamos ver. Olha só, observa aqui. Está por baixo das emas. Nada mudou até agora. Olha, aqui, que era o suporte do preço. Não vou dizer no dia 10 de outubro que teve esse long squeeze, não é? Teve aqui e depois voltou. Então, agora aqui o preço está por baixo das emas, como sempre. Temos a ema aqui amarela, né? Um cruzou para cima. Topos e fundos descendentes, um topo cada vez mais baixo do que o outro. Tu olha aqui, olha como é que está o preço. Sempre que ele aproxima nas emas cai, porque a ema está como resistência aqui. Está a tentar se manter acima daqui, mas não consegue. Então, eu nesse momento que eu queria esperar. Vemos que aqui estava sobrevendido no gráfico de um dia. Volume bem fraquinho. Não tem volume, não há grande fluxo de capital entrado. Comparado aqui, nesse caso, olha só aqui. É diferente disso aqui. O volume fraco, não há grana a fluir aí. Na XGRP, por enquanto, apesar que ele tem um ETF spot de XGRP. Então, o que que eu iria esperar fazer? E o preço voltar aqui nessa região. Se ele vir aqui, vou ver qual vai ser a reação. Talvez testa e volta a cair, ou se ele romper, melhor. Por quê? Aqui já ficou tantas vezes a brigar nessa zona. Estão a ver aqui? Ficou tantas vezes a brigar. Eu vou esperar que ele aproxime aqui para ver o que, é que vai acontecer. Se talvez rompa. Se romper, já sei que os meus próximos alvos vai ser o quê? Procurar por oportunidades de compra, long. Aqui nesse momento ainda estou com a ideia de quê? De short, venda. Então a minha ideia ainda não mudou. Mas há sempre um possível cenário, pode romper com força. E a gente vê que vários ativos aqui estão correlacionados com BTC. Se BTC sair aquelas resistências, a XGLB vai fazer a mesma coisa. E as outras criptomoedas também. No momento, nós temos aqui ativos bem baratos. Preço bom de compra. Temos aí a Solana, a XGLP, o BTC e Ethereum estão num preço interessante. Mas agora eu vou deixar com que você faça a sua questão. Coloquem aí as vossas perguntas para mim ver se vocês estão aí a perceber. Eu quero ver aqui vossas dúvidas. Quem tem dúvida aí, coloca aí, eu vou ler. Prof, Eduardo, Sim, Edu. o que acontece às vezes, sim, é que às vezes quando eu tento abrir uma operação, segundo meus análises, está fazer compra, segundo a análise, e o RSI, e RSI ainda está em cima, a ideia é fazer compra ou venda. Mas muitas das vezes é que o mercado sobe mais, só depois é que cai. Então, percebi. Ou seja, que você faz aí a sua análise, faz uma compra ou uma venda, então o preço vai contra a sua análise. Alguma coisa você não deve estar a fazer certo. Por quê? Se eu sei que, eu já disse para vocês que eu prefiro operar no gráfico de 4 horas, para mim, um dia. E eu gosto muito de ver o gráfico de uma semana. Por quê? Porque aqui eu consigo ver a tendência do mercado, bem como o gráfico de um mês. Mas eu olho muito esses três aqui. Por que que eu faço isso? Eu me sinto mais confortável nesses gráficos, tempos gráficos aqui. Eu sei que quando está a começar uma tendência no gráfico de 4 horas, depois passo para o gráfico de um dia, estás a ver? E depois aqui começa a tudo a fluir. 4 horas, para mim, se o RSI estiver sobrevivendo no gráfico de 4 horas, eu sei que é uma oportunidade de compra. E se for a mesma coisa no gráfico de um dia, também sei que é uma oportunidade de compra. Se eu vejo que no gráfico semanal está sobrecomprado aqui em cima, o RSI está aqui em cima, como aconteceu aqui nesse cenário aqui nesse cenário estava sobrevendido, estava sobrecomprado. Estava sobrecomprado, eu já sabia que aqui alguma coisa iria dar ruim no gráfico de um dia. Depois teve essa correção. Se a gente for a ver o gráfico de uma semana, também aí era uma sobrecompra de preço. Então, quando está sobrecomprado, é porque está muito caro. O que as pessoas fazem? As pessoas esperam com que o preço caia, não é? Dar aquele respiro para depois voltar a comprar. Por exemplo, aqui. Estão a ver aqui? Era uma sobrecompra no gráfico de uma semana. O que que vocês esperavam que iria acontecer? Claro que o preço iria dar um recuo, como aconteceu aqui. Caiu, subiu, caiu. Depois se manteve aqui. Ele teve essa pequena correção, até que nas médias. Depois é que ele deu esse outro impulso, para depois dessa correção.
Então você fica atento, controla os gráficos maiores. Se você vê que o gráfico não deu uma semana, está sobrecomprado, você deve ter a certeza que quando começar a fazer correção, isso vai ir para um dia, isso vai para 4 horas, vai para o restante dos tempos gráficos, vai afetar. Porque se numa semana está a cair, esse aqui é o gráfico maior. Se ela está a cair, o que é que você espera com os outros tempos gráficos? Menores. Vão seguir a mesma tendência, vão cair. Então, olha como é que está uma semana. Tá sobrevendido ou sobrecomprado? Sobrevendido. Ok. Tá tudo bem. Uma semana está sobrevendido. Vamos no gráfico de um dia para a gente observar o que está acontecendo. A gente desce num dia, não é? Vamos descer num dia para a gente ver o quê? Como é que está o gráfico. Olha só. Um dia também mostrou que aqui não está sobrecomprado. Ainda tem espaço de o preço subir. Tem. Porque o RSI ainda não está sobrecomprado, não está aqui em cima. Mas se a gente começar a descer, nos outros tempos gráficos como 4 horas, você vai começar a ver que o cenário já está um pouco diferente. No 4 horas, a já deve estar a fazer uma pequena correção. O RSI já atingiu na região de sobrecompra, agora está a recuar. Só que esse recuo é que é apenas um respiro, para depois fazer o quê? Continuar o movimento que ele estava a fazer. Se subir, vai continuar a subir. Tipo aqui. Por exemplo, eu faço assim, não é? Olha aqui. Eu puxo, olha só como é que está o gráfico. Aqui está, preço a tentar se manter por cima das médias. Está a tentar. Mas olha só, olha como é que está o gráfico de 4 horas. Este pavis aqui é muito feio, estás a ver? Aqui tem uma resistência de preço na XGRP. Quer dizer que aqui tem quê? Tem vendedores posicionados. Então eu vou marcar essa região. Deixa aqui, vou marcar aqui a nossa região. Para você ver que aqui é uma resistência de preço. Aqui, essa zona é uma zona de briga, porque o preço não consegue passar daqui. E se a gente for a ver mais abaixo, é uma zona de quê? De suporte, porque o preço não consegue passar. Aqui até, olha, teve esse crash aqui, olha, depois voltou. Mas se aguentou bem. Então já sei que nessas regiões aqui é uma zona onde o preço vai, depois volta, depois vai, depois volta. Então é uma região de briga. Se o preço, se a XGRP romper, ficar aqui em cima, já sei que o cenário começa a ser outro. No gráfico de 4 horas pode estar começando uma tendência de alta no gráfico de 4 horas. Com certeza vai começar a subir para os outros tempos gráficos. Por quê? Se a 4 horas começar a subir aqui, um dia também começar a fazer aquele movimento. Porque lá ainda está sobrevendido. Quer dizer, ainda não está sobrecomprado, mas ainda tem espaço de subir. Ainda tem espaço. E isso pode começar o quê? Aqui também no 4 horas, normalmente. E você tem que ter em mente que aqui nessa zona na XGRP é uma zona de briga. E 4 horas ainda não está totalmente sobrecomprado. Ainda há chance do preço se manter aqui em cima. Pode. O que você vai fazer? Espera para ver. Por quê? Aqui não está sobrecomprado ainda. Ainda tem espaço de andar. No gráfico de um dia ainda tem espaço de andar. Se você for a fazer uma venda, Deixa só. vai ser uma venda curta, muito curta. Quando eu falo de uma venda curta, é tipo, que vender aqui é um tipo bem curtinho e depois sair da operação. Por quê? Se eu ficar muito tempo, se calhar podemos romper essa zona e eu vou ser estopado. Então, por esse motivo que é bom você começar a olhar tempos gráficos maiores. Vejam tempos gráficos maiores. Tipo aqui, tá a ver que aqui que ele está a tentar romper essa região. Tá. Estou a descer nos outros tempos gráficos. Tá a ver aqui, olha. Está a tentar romper essa região aqui. Está. Se Bitcoin dá mais um empurrão para 91, você vê que o XGB vai se manter aqui em cima. E para 92 ele vai estar nessa região aqui, de 1,98 dólares. Bem assim. Eu aqui, no meu caso, se eu tivesse que negociar, o que eu iria fazer? No meu caso, o que eu iria fazer? Iria esperar para ver o que vai acontecer aqui, nesse cenário. Sem abrir ainda nenhuma operação de short. Vou aguardar. Por quê? Se eu vender aqui, muitas das vezes o BTC pode subir, de repente sair rompendo aí e vai para 94. Eu vou ser estopado. Então eu vou esperar para ver o que vai acontecer aqui. Se o preço romper aqui, ficar aqui em cima, então já sei que depois dessa subida, quando ele voltar para fazer esse teste, aqui vai ser a minha zona de entrada. Que tipo de entrada que eu vou fazer? Long. Mas por que? Claro, porque ele rompeu uma região de resistência que estava difícil, mas uma zona de briga que foi rompida, com certeza vai continuar o movimento que ele estava a fazer. Se ele está a subir, porque vai continuar a subir. Também o stop loss é curtinho sempre.
E meu take profit, não vou colocar no take profit longo, por quê? Eu não sei até que ponto que ele vai subir. Então a resistência mais próxima aqui que a gente tem é esta aqui. Então eu vou esperar com que o preço venha aqui. Não sei se ela vai conseguir subir desse jeito, mas se é 5% de alta. Talvez após o rompimento, o preço se mantém aqui em cima, soba, não é? Depois volta, testa essa zona aqui, que era a resistência que agora virou suporte, e continua a fazer esse movimento de alta. Até aqui, meu target, take profit, stop loss curto. Porque se porventura subir, vir aqui, em vez de permanecer aqui, pode romper para baixo. E eu vou ser estopado, não é? Mas se eu tiver um lucro, então vamos ver que meu lucro vai ser maior do que meu stop. Então, mais ou menos é assim que eu faço as minhas análises e assim que eu negocio. Deixa eu explicar para vocês. Eu não gosto muito de ler os gráficos menores porque, para mim, os gráficos menores têm muita oscilação e muita coisa pode acontecer. Se o tempo gráfico maior está a ditar que é para cima, então é para cima. Se o tempo gráfico maior está a dizer que é para baixo, então é para baixo. Não importa se o tempo gráfico de 15 minutos está a dar uma pequena recuperação, ela vai para baixo. E assim funciona. Então, eu gosto de olhar o quê? Ver volume, que é um bom indicador que está a dizer que dinheiro está a entrar, não é? Vejo o meu volume aqui, como é que está? Vejo o meu RSI e vejo as minhas EMAs. O preço está por cima da EMA, sei que tá bom. Está por baixo da EMA, não tá bom. Com certeza sempre aqui acompanhar o tempo gráfico maior, que eu gosto de fazer. Então, podemos aqui analisar mais moedas como Solana, entre outras. Podemos fazer isso. Continuar aqui a analisar outras criptomoedas. E então, como é que é? Eduardo, você tem pergunta? Coloca suas questões. Que essa live ah, eu estou abrindo essa live por esse motivo, porque você colocou uma questão aí que eu vi que precisa, não é? Precisa aqui desta live. Normalmente eu não abro live 6 horas. E depois também eu informei que não vamos ter live durante um tempo. Então vai ser 2 semanas sem live, não é? Mas não parem de negociar, porque não tem live, então negociação acabou. Não façam isso. Mantém-se aí focado. E então, alguém tem uma pergunta aí? Alguém tem uma Então, pergunta? olha, tô sem pergunta aí, também não posso perguntar muito, porque estou no trabalho. Se eu falar muito, vão me descobrir que estou com telefone. Pois, entendi. Não faz mal, não. Ok, pode. Se tu quiser perguntar, é simples. Francisco Capel, basta escrever aqui. É só escrever. E eu vou explicar. Escreve, explica. Tudo bem. Alô? Sim, Eduardo, estou a lhe ouvir. Nesse, as operações dos gráficos menores têm que se basear nos gráficos maiores. É E exatamente isso. segundo, É. nesse caso, e o gráfico maior, tem que, tem que fazer uma operação de venda, de venda desse vem no gráfico, mas a tendência do mercado vai ser cair nesse caso. Se o gráfico maior está dizer que é short, não importa ter um gráfico menor. Vai ser short ainda mesmo. Por quê? O que acontece, Eduardo? Então, o que, sim, Sim. deixa eu só repetir. Nesse caso, assim, a nossa análise tem que se basear nos gráficos maiores. Quer dizer que eu tenho que analisar mais os gráficos maiores e poder procurar fazer entrada dos gráficos menores. Exatamente assim. Assim desse jeito. Assim mesmo, assim você pega o jeito. Por quê? Se eu estou nesse gráfico aqui, não é? Vou te mostrar. Olha só o que vai acontecer.
Se o meu gráfico maior está a me dizer, não é? Meu gráfico maior, por exemplo, aqui, está a me falar que o RSI está sobrecomprado, tipo, está aqui em cima. Se está sobrecomprado, está aqui em cima sobrecomprado, claro que o preço vai recuar. Uma hora ou outra vai recuar. Vocês não podem não duvidam disso. Por quê? É só você olhar o histórico dos gráficos, porque isso aqui acontece sempre. É tipo, é uma repetição. Você não tem como você falar, mas isso aqui já repetiu tipo umas 30 vezes. Claro. Ele pode repetir umas 50 vezes. Tá entendendo? Isso pode repetir umas 50 vezes. Você não vai acreditar. Porque sempre que o RS estiver sobrecomprado, ela dá respiro. Aqui em cima. Aqui está sobrecomprado. O que aconteceu com o preço? Caiu. Aqui sobrecomprado, olha aqui em cima. O que aconteceu com o preço? Caiu. Então não duvidam. Se eu sei que no gráfico de 4 horas, ou um dia, ou uma semana está sobrecomprado, ainda é pior. Vai cair pesado. E agora, por- agora no momento que eu estou a analisar, o RSI ainda não está sobrecomprado da forma como os gráficos maiores estão sobrecomprados. Como é que faço? Não entendi. Deu para entender? Não, não. Por exemplo, se no gráfico de, por exemplo, um dia ou 4 horas está sobrecomprado e no gráfico de um dia não está sobrecomprado, o que que eu faço? Espero ela subir, também está sobrecomprado? Você que negocia no gráfico de uma hora, Sim, se no gráfico de 1 hora e de 4 horas está sobrecomprado, por exemplo, está sobrecomprado, e no gráfico de 15 minutos ou 5 minutos não está sobrecomprado, o que que eu faço nesse caso? no gráfico de 15 minutos não está sobrecomprado, de uma hora está sobrecomprado. É isso? Sim, sim, no gráfico de um dia e de 4 horas já estão sobrecomprados, né? Mostra que ela está sobrecomprada. Mas o gráfico que eu quero fazer a ação, eu quero abrir uma operação, não comprado, vendido, o que eu faço nesse caso? Você, se você vê que no gráfico de uma hora está sobrecomprado, aliás, não, de um dia e 4 horas está sobrecomprado, vende, não compra. Faz short. Mas agora no gráfico de 15 minutos, às vezes não está sobrecomprado, pode fazer uma correção. Você olha Isso aí não apenas o complica. gráfico que você estava aí a analisar. Se você viu que no 4 horas está sobrecomprado, num dia sobrecomprado, você negocia de acordo com aquele tempo gráfico. Esquece 15 minutos, esquece 30 minutos, esquece 5 minutos, esquece aqueles tempos gráficos. Por quê? O que vai acontecer? O preço faz assim, né? Tá a cair, parou, voltou. Esse voltar aqui, sabe o que está acontecendo? No gráfico de 5 minutos, então aqui até que está tendo uma pequena impulso, um pequeno impulso de alta, não é? Chega nesse ponto, depois continua a cair de novo. É assim que funciona. Depois para, sobe um bocado, continua a cair. O gráfico nunca é assim direito. Não. O gráfico nunca é assim. Não. Ele cai assim, sobe, cai assim, sobe, cai assim, sobe, cai assim. Isso aqui tendência de quê? De baixa, topos e fontes descendentes. Um topo é mais alto do que outro. Quer dizer, um topo é mais baixo do que outro, aliás. Topos e fontes descendentes. Um topo é mais baixo do que outro. Isso aqui é descendente, está descendo. Gráfico não desce assim. Tá vendo? Isso está acontecendo aqui. Essa volta que ele está fazendo aqui. Significa que no 15 minutos subiu, depois o take. Depois cai. Depois 5 minutos aqui mais Prof, não uma alta. Tá entendendo?